Professor Adelino Maltês, novamente, eu cada vez tenho menos perguntas, mas como é que se reage, como é que se vive com uma transformação social desta dimensão? Quer dizer, vamos a factos. Um assalto à mão armada, expressão de um conselheiro de Estado do PSD, antigo presidente. Um terremoto e um ataque de napalm, expressão de um conselheiro de Estado do CDS e antigo ministro das Finanças, de Santana Lopes. Uma bomba atómica fiscal, expressão hoje do líder do Partido Socialista. E o PCP e o Bloco de Esquerda nem sequer estão no Conselho de Estado. Ao mesmo tempo que surgem estas qualificações, eu também podia dar a minha, para mim é o maior assalto que há à memória, aquilo que foi o programa de terra e de casa livres que nos deu a geração de Mouzinho da Silveira. Isto, no fundo, é a transformação de Portugal num conjunto de servos da gleba da geofinança, com os seus colaboracionistas locais. No fundo, é o fim da partidocracia sem dor. Afinal, voltamos a perceber que a história da democracia é a história do imposto. Ao mesmo tempo que isto surgiu, mesmo aqui com Mário Crespo, reparámos, e não tem sido suficientemente ressaltado, que o Soares dos Santos veio aqui propor claramente o fim deste tipo de coligação e a necessidade de um governo de inclusão nacional alargado ao Partido Socialista, com o Presidente da República a sair da sua abstenção e a ter que falar diretamente ao povo. Na véspera, o general Ramalhantes tinha proposto um pacto de Estado. Pacheco Pereira tem dado ressonância a este propósito. Já não são apenas uns doidinhos que propõem um novo contrato social, já é um conjunto de figuras fundamentais. Lembremos que mesmo nesta semana tivemos uma intervenção de um bispo das Forças Armadas, aqui, também na SIC. Tivemos os artigos do Dr. Mário Soares. Portanto, há aqui um tempo que não se pode ocultar. Quer dizer, já há propostas claramente de pode haver alternativas sem a crise política e eleitoral. Que, no fundo, é fazer aquilo que está a fazer a Itália, no fundo, é fazer aquilo que está a fazer Atenas neste domínio. Eu julgo que este choque, que ainda vai demorar, porque isto o país das maravilhas, ligado a todo este sistema da partidocracia, parecia inatingível. Vamos ter uma violenta descoberta da realidade, que ao mesmo tempo em que há este discurso, desculpe, deixe-me falar com franqueza do PSD, há estudos que demonstram que o líder do PSD, que é neste momento o líder de Portugal, para ser eleito líder do PSD, precisa apenas de 2 distritais e meias. Aveiro, Porto, metade de Braga. Quem governa Portugal é aquilo que há 100 anos o Joaquim Costa dizia de Espanha, a sua majestade o cacique. E alegremente vamos vendo que este sistema, na sua brutalidade, não pode, à última hora, porque não tem programa. Basta ver este governo. O programa Catroga não é o programa da coligação, o programa da coligação é o programa de governo. Não é aplicado, porque todos os dias depende de um acaso, quer dizer, de um acaso daquilo que se chama governo de espertos, uma viagem, uma imposição, a descoberta de um número. E nós não temos a coragem de dizer este regime é o melhor regime que tivemos até hoje, a partidocracia, o domínio da vontade estranha à República dos Portugueses, uma das mais antigas da Europa, termos governadores do reino quase por vontade estranha, porque dizem que são tecnocratas, dizem que entram em contactos diretos e imediatos com os credores, que é uma coisa que não se percebe, dizem que sabem a economia, quando isto é política. Este choque é um choque que começa a ser apercebido por decisores fundamentais. E começamos a ter um debate que, infelizmente, é um debate que não corresponde ao debate entre partidos, porque eles começam a ser realistas, porque, com toda a brutalidade, nós vemos a chegada do catolicismo,
à portuguesa, do capitalismo à portuguesa, o homem do Pingo Doce, do socialismo à portuguesa, falarem com uma brutalidade que nos faz ir além do jogo oposição-situação. Num tom comum, num tom de autorrealismo. Quer dizer, Portugal, se é verdade, e agora é verdade, estamos em crise. Se estamos em crise, tem que haver uma solução excepcional. Não é um governo de salvação pública, é um governo de inclusão nacional. Eu, relativamente a Soares de Santos, digo, até os comunistas são obrigados a dar o seu acordo a uma solução de contratação social. Porque o que está em causa não é a direita nem a esquerda, o que está em causa é o lugar onde a direita e a esquerda existem, que é o país, que é o todo, que é a possibilidade de haver esquerda e direita neste processo todo. É um problema de luta pela sobrevivência de um grupo. Citar aqui Galileu quando ele disse é puro se move, não é verdade? A realidade é esta. Nós devemos quantidades colossais de dinheiro. Não temos crédito no mundo. Estamos a tentar conseguir ter crédito no mundo. Desculpe. O meu problema, eu vi aqui também na SIC um debate entre o José Gomes Ferreira e o Paulo Campos. E apetece-me citar Kant. É que não há factos, há apenas interpretação de factos. É que esta situação das finanças públicas tem servido para todos os governos dizer afinal é mais do que aquilo que dissemos, afinal é mais. Por isso é que o Pacto de Estado que o general Ramalhantes propunha era uma comissão de verdade pública. Que nós precisávamos de uma comissão que nos dissesse de uma vez por todas quanto é que devemos, qual é a situação. É porque os partidos, os governos, quer o governo de Sócrates, quer o governo de Passos Coelho, manipulam esta informação. E o grande problema é que, a certa altura, o cidadão, mas cada um diz a sua coisa. Nós nem a base Qual é a comum, sua percepção? É que nós nem a base comum de determinação disto, e depois parecemos que somos umas criancinhas, não se pode dizer a verdade porque ele está muito doente. E pedimos ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal parece que agora inventa os ministros. Parece que o Banco de Portugal pode fazer política. Até tem quem vai reformar a administração pública é um especialista do Banco de Portugal, que insulta os funcionários públicos todos os dias, mas sem dizer que ele próprio é funcionário público internacional e que tem um estatuto internacional, tão funcionário público como o funcionário público da República Portuguesa. E, portanto, isto não funciona. Reduzir a função pública a um esquema de comparação abstrata, ter que aturar todos os dias mais um parecer técnico disto. Não, o país precisa da verdade para podermos ter, não é reconciliação, da verdade para podermos ter um contrato. Não temos que chegar a um acordo total. Diga-me se é verdade que nós temos um Estado excessivo para a nossa dimensão como nação. Em algumas coisas temos o Estado, que é um Estado com muito músculo, aparentemente muita banha e pouco músculo. Muito bem. Para determinado número de coisas nós precisamos ter um Estado muito mais interventor. É saudável que na maioria das autarquias o maior empregador seja a Câmara Municipal? Pode ser, no caso de desertificação, no El Rei Povoador, depende do caso. Não se pode dizer autarquia, depende da situação. Se calhar, numa autarquia do desertificado interior, é preciso ter uma Câmara que seja empregadora. Isso não se aplica ao Grande Porto. As abstrações não fotografam realmente a realidade. Portugal não tem um Estado com muito pouco poder para enfrentar a União Europeia, para enfrentar a geofinança. Precisamos ter muito mais Estado nesse domínio. Porque o Estado o que é? Quando eu digo Estado, o Estado tanto pode ser a República, a comunidade, como pode ser o aparelho de poder. E este discurso é um discurso mistificador, porque diz que o Estado é apenas o aparelho de poder. O Estado somos nós. Por exemplo, é que andamos com palavras mentirosas. Quando vejo estes números, como é que isto pode ser um governo liberal? Isto é o governo mais antiliberal desde que há liberalismo em Portugal. Se for verdade isto, claro que é verdade. Porquê é que mistificamos isto, dizendo que há aqui um Estado... É um Estado extremamente intervencionista, porque tenta fazer política pela via fiscal, dizendo que é liberal. Mas o discurso, todo este discurso, é um discurso que precisa de verdade, precisa de saber quem são os pobres,
quem são os humilhados e qual é a situação real de quanto é que eu devo. Eu quero saber, como cidadão, quanto é que eu devo para poder contribuir. Temos confiança em quem nos faz esta leitura? Eu não tenho. E julgo que a maioria da população começa a não acreditar, e isto é terrível, porque de facto nós estamos endividados, mas não sabemos o montante da nossa dívida. Não aguentamos esta confusão que se faz entre a interpretação de factos e factos. Quase parece a discussão dos penaltis em futebol. Mas nós, como sempre eu digo, infelizmente vamos ter que ficar por aqui, mas parece um bocado aqueles reality shows, a vida no nosso país, porque estamos à espera agora de segunda-feira, onde vai haver um Conselho de Ministros extraordinário. Acha que vai haver algum desfigurar deste projeto que... Eu sei uma coisa. Em 1383, 1385, Portugal foi precursor de um princípio muito simples. O que a todos diz respeito, por todos deve ser decidido. A matéria de impostos ainda é um exclusivo dos parlamentos e dos povos. Os governos, isto não existe, porque isto tem que ser o Parlamento a aprovar. E estão a enganar-nos, porque os senhores deputados, mesmo os do PSD, que andam a fazer um jogo contra o governo, têm que assumir a coragem de estão com isto ou estão contra isto. E o problema aqui é um problema da liberdade do Parlamento, isto é exclusiva competência do Parlamento e dos seus parlamentares, não é do governo. Até lá não existe. Até lá não existe. Muito obrigado por ter vindo a esta edição da Noites de Adelino Maltês. Vamos